Fala galerinha do YouTube, professor Marcos Paiva aqui na área outra vez. Tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar de um assunto redondinho, movimento circular uniforme. Essa é a primeira parte ainda, tá bom? Gente, movimento circular uniforme, muito fácil. Círculo, 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 círculo. Vamos pro quadro e agora eu vou te mostrar como é. Nosso amor, círculo, 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 círculo. É tão maravilhoso. Vem comigo que eu vou te mostrar como é o movimento circular. É muito fácil. Perceba que aqui eu tenho um círculo. E o elemento principal do círculo talvez seja esse aqui, ó, o raio, que é a distância entre o centro a qualquer parte do círculo. O círculo ele tem uma característica interessante. Esse comprimento aqui, ó, que você tá vendo, vamos supor que seria... Vamos pensar em pizza. Batata, põe uma pizza aqui pra mim, ó. Põe a pizza aqui pra mim. Ok? Pense na pizza. Agora pense numa pizza com borda recheada, aquela borda interessante, suculenta. Pensar em pizza uma hora dessa, inclusive, dá uma fome, né? Então, pense nessa questão da borda. Quando a gente for falar de movimento circular, a gente vai pensar tanto nessa borda quanto no pedaço da pizza. É simples e é fácil. Quando uma pessoa estiver falando a respeito da borda da pizza, vai estar falando apenas dessa circunferência aqui em azul. Ou seja, ele vai estar falando do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, todo mundo sabe, se você não sabe, fique sabendo agora, ele vale 2πr. Pense exatamente em uma pista. Tem alguém andando numa pista circular. Quando essa pessoa terminar de completar uma volta, ela andou exatamente 2πr. É exatamente isso, beleza? Vamos, antes de prosseguir no círculo, vamos falar um pouquinho sobre período e frequência. Como vocês podem ler aí, período é o tempo de uma volta. Período é o tempo de alguma coisa que se repete. Por exemplo, a manhã se repete, à tarde se repete, à noite se repete. De manhã, por exemplo, é o período matutino, à tarde vespertino. Inclusive, qualquer coisa que se repete, que é cíclico, a gente pode dizer que é período, né? Então, período é o tempo, nesse caso aqui, de uma volta. Okay? Se eu demorei 10 minutos para dar uma volta, o período é 10 minutos. Vamos pensar no relógio? Põe o relógio para mim aqui, Batata. Pense no ponteiro dos segundos. O ponteiro do segundo, ele vai dar uma volta no relógio. E ele dá um tempo. E qual é o tempo dessa volta? O tempo dessa volta é 60 segundos. Pense agora no ponteiro dos minutos. O ponteiro dos minutos, ele dá uma volta em 60 minutos. Se você preferir, 3.600 segundos. Pense agora no ponteiro das horas. Ele dá uma volta no relógio em 12 horas. Ou, se você preferir, 720 minutos. E em segundos, 47.200 segundos. Como eu sei disso? A mágica da edição. Então, já que sabemos o que é período, precisamos saber o que é frequência. E frequência eu até botei aqui embaixo, ó. Eu sei que tá um pouquinho desorganizado, mas dá para você entender. Frequência é o número de vezes que eu faço qualquer coisa num determinado intervalo de tempo. Então, ó, número de voltas, essa coisa que eu estou fazendo em círculo é voltas, num determinado intervalo de tempo, um ΔT. Pense, por exemplo, em escovar os dentes. Qual a frequência que você escova os dentes? Vai me dizer 3 vezes por dia? 1 vez por mês? Não importa. Número de vezes, determinado intervalo de tempo. Então, frequência é isso. É o que você faz em um determinado intervalo de tempo. Boa dica, né? Só que tem uma coisa interessante. Vem a pergunta de $1 milhão. Quantas voltas eu dou em um período? Uma. E qual é o tempo de uma volta? O período? Isso nos dá uma seguinte relação. Volta num determinado intervalo de tempo. Isso nos diz que o período, ele é o inverso da frequência. E eu posso trocar e dizer que a frequência é o inverso do período. Por quê? Eu dou uma volta e o tempo de uma volta é um período, ok? Então, o período é o inverso da frequência e frequência é o inverso do período. Se o período está em cima, a frequência está embaixo. Se a frequência está em cima, o período está embaixo. Isso é tão bonitinho que dá até uma música, né? Acho que dá funk. Só que eu não sei cantar funk, né? Eu não vou passar essa vergonha no YouTube. Vou chamar um amigo meu daqui a pouco e ele vai cantar o funk para vocês. Com vocês, MC Marquinhos. Alô família, alô comunidade, MC Marquinhos aqui na área, tudo bem com vocês?
Vim aqui pra quê, né? Vim aqui pra fazer o que eu sei fazer, né? Vim cantar funk. Então, solta o batidão aí, batata! Mas se a frequência tá em cima, o período tá embaixo. Mas se o período tá embaixo, a frequência tá em cima. A frequência tá em cima, o período tá embaixo. Mas se o período tá embaixo, a frequência tá em cima. E o que? Esse é o funk da frequência. Tu calcular o período com eficiência. Esse é o funk da frequência. Tu calcula o período na maior eficiência. Vê lá. Tum tchac tchac tum tum tchac tum tchac tchac tum tum tchac tum tchac tchac tum tum tchac tum tchac tchac tum tum tchac. Valeu, MC Marquinho na área. Valeu, galera. Um abraço. Pense agora nessa pista que eu te falei. Essa pista que eu te falei, quando o cara dá uma volta, se ele andou uma volta, qual foi o ΔS, qual foi o deslocamento dele? Quando ele dá uma volta completa no círculo, andando apenas na parte azul, ele andou 2πr. Então, meu deslocamento é 2πr. Sim, não é um πr, são 2πr, tá bom? Vem comigo agora para eu te explicar uma coisa. Quando eu dou uma volta, eu dou 360 graus. 360 graus em radiano são 2π. Então, 360 graus a gente vai usar 2π. A gente não usa em grau não, viu, gente? Muito difícil. A gente vai usar em π. 360 graus, 2π. Então, quando eu dou uma volta preenchendo todo o círculo, vamos pensar agora no pedaço de pizza. Se você pegar um pedaço de pizza aqui, você andou um ângulo. Se você pegar um pedaço de pizza maior, você andou outro ângulo. Agora, se você pegar a pizza toda, você andou 360 graus. É como se você tivesse comido a pizza toda. Nisso nós temos duas velocidades. Nós temos a velocidade de um ponto, que a gente chama de linear, tangencial ou escalar. Pode aparecer com esses três nomes. Mas se você estiver pegando esse pedaço de pizza que estiver rodando, é a velocidade angular. A gente usa esse ômega. Parece muito um W, mas é um ômega minúsculo, letrinha grega, tá bom? Vamos falar da velocidade. Perceba que eu não tenho fórmulas novas. Velocidade é ΔS sobre ΔT e velocidade angular é o delta ângulo, delta θ, que eu chamei aqui agora, sobre o intervalo de tempo. Não são fórmulas novas, são fórmulas que você já conhece, ó, desde o começo da cinemática. O que eu vou fazer agora é simplesmente chamar a atenção disso aqui para o movimento circular que eu estou fazendo. É simples. Qual seria o meu ΔS quando eu descrevo a parte azul da circunferência, apenas a borda recheada da pizza? 2πr. E qual é o tempo de uma volta, minha gente? Período. Olhe como fica a equação. Velocidade 2πr sobre período. 2πr ΔS, intervalo de tempo, período. Bem fácil, né? Não é uma fórmula nova, é apenas a mesma fórmula aplicada ao movimento circular. Só que você aprendeu também que quando o período está em cima, a frequência está embaixo. E que quando a frequência está em cima é porque o período está embaixo. Se o período está embaixo aqui, você pode dizer que a frequência está em cima. Essa equação pode ser escrita como 2πrf. Qual fórmula eu vou usar? Muito simples. Se o cara te pedir período, tu usa essa. Se o cara te falar de frequência, tu usa essa. Tudo bem? Agora a velocidade angular. Também é muito simples. Quando você completa essa pizza toda, você andou quanto? 360 graus, que é 2π. Ó, 2π. É o meu ΔT. Vamos jogar na fórmula de velocidade angular? Ômega é igual a 2π sobre período. Se o período está embaixo, a frequência está em cima. Perceba uma coisa interessante. A velocidade linear, ela tem R. A velocidade angular não tem R. Por quê? Porque independente do círculo que você andar, independente do raio, você vai sempre andar 360 graus. Seja um círculo pequeno ou um círculo maior. Não vai fazer diferença. Já para a borda ou para essa parte azul aqui, quanto maior o raio, maior o 2πr. Não é? Tudo bem? Mas tem uma outra coisa que eu posso te falar sobre isso aqui. Perceba que a diferença de um para o outro é apenas o raio. Se eu pegar todo esse termo aqui e multiplicar pelo raio, eu vou ter essa velocidade. Ou seja, velocidade angular vezes o raio é igual a velocidade escalar. Excelente. Vamos fazer o exercício. Devido ao movimento de rotação da Terra, uma pessoa sentada sobre a linha do Equador tem velocidade escalar em relação à Terra igual a adote raio da Terra como 6.300 km e π igual a 22/7.
Nessa questão, nós temos uma coisa muito importante a aprender. Ele não te deu período e nem frequência. Por quê? Você tem que saber algumas coisas, querido. Ele não vai te dar tudo na questão. Tem coisas que são do senso comum. E o seguinte, se ele está falando da questão do Equador, você tem que saber em quanto tempo a Terra dá uma volta em torno dela mesma. A gente chama isso de dia. E um dia tem quanto? 24 horas. Esse período aqui é 24 horas. Ele não vai te falar. Outra coisa importante, ele te deu o valor de π, 22 dividido por 7. Nas questões de movimento circular, é muito comum você deixar a resposta em função de π, a menos que ele te diga o valor de π ou ele fale aproximadamente. Aproximadamente é aquela palavra-chave, aquele comando para você saber que tem que botar 3,14. Se não for assim, deixe o valor de π mesmo, viu? Se ele não falar aproximadamente, esquece. Nesse caso aqui ele falou que o π é 22 dividido por 7. Então vamos para a velocidade. 2πr sobre período, porque nesse caso você tem um período que é 24 horas. Antes de fazer essa conta, eu vou te dar um arranjinho matemático para facilitar a sua conta. Eu vou fazer isso aqui, ó. 2πr, 1 sobre período. Vamos substituir. 2π é 22 dividido por 7. Raio é 63 com 2 zerinhos. 1 sobre 24. Dá para fazer uma simplificação matemática aqui. 7 divide por aqui. Tá 9. Beleza? 2, 12, 22 e 12, 6 e 11. Melhorou um pouco, né? Isso vai ser igual a 11 vezes 9 dividido por 6. 2 zerinhos, faltou 2 zerinhos. 11 vezes 9 com 2 zerinhos, 99, 2 zerinhos, dividido por 6. Dividido de novo, dividido por 3, 2 e 33. Isso é 33 e 2 zerinhos dividido por 2. V vai ser igual a 3.300 dividido por 33.300 dividido por 2, que é igual a 1.650, como está em quilômetros e horas, quilômetros por hora. Uma roda gira com frequência de 1.200 RPM. Assim, a frequência e o período são, respectivamente... Olha a questão que a gente vai fazer aqui agora, super tranquila. Ele te deu a frequência que é 1.200 RPMs. O que seria RPM? Rotação por minuto. Ou seja, aqui ele está dando o número de voltas em 1 minuto. Para você transformar isso em Hertz, que é o que ele quer, simplesmente você precisa dividir por 60. Aí você transforma em RPS, que é também conhecido como Hertz, em homenagem ao físico Hertz. Vamos pegar 1.200 e dividir por 60. Cancela o zerinho, essa frequência vai ficar igual 12 dividido por 6, 2. Passa o zero, 20 Hz. Se a frequência está em cima, o período está embaixo e vice-versa. Para achar o período, 1 sobre F. Período sobre 20, isso é igual a 0,05 segundos. Viu bem fácil? E aí, gente, por hoje foi isso. Superman aqui já deu seu recado, ok? Não esqueça de curtir e compartilhar. Acione o sininho para não perder nenhum vídeo, curta bastante, deixe nos comentários aqueles assuntos mais pertinentes para as aulas futuras, tá bom? Aquele grande abraço, bons estudos e não esqueça, foca na física!